Eu sou Pedro Milos, quero agradecer a presença de todos vocês nessa noite linda, com a energia de todos vocês. Finalmente nasceu para o mundo, além do encontro na mesa, que essa história seja reflexo para todas as pessoas aqui presentes, para todas as pessoas que querem se conhecer melhor, conhecer um pouco melhor a espiritualidade, o trabalho que acontece nas casas espíritas, nas casas de Umbanda, de Candomblé. É a história da minha vida, pelo menos um tempo dela. É a história como eu conheci a mulher da minha vida, ou de várias vidas, que eu tive um encontro na mesa, uma mesa mediúnica. Eu consegui juntar no mesmo lugar a minha família de sangue, a minha família de axé. No mesmo lugar eu tenho minha mãe de sangue, que me deu a vida. Ao mesmo lugar eu tenho minha mãe de santo, que mostra os caminhos que eu escolhi trilhar. O meu pai de santo, que tem minha cabeça e o meu respeito. E isso tudo eu devo a todos vocês. Porque se eu escrevi o além, é para poder mostrar que a espiritualidade está com a gente o tempo inteiro. Do momento que a gente dorme agradecendo, do momento que a gente acorda agradecendo por ter a chance de evoluir e fazer o bem. Caridade é fazer bem. Caridade não é dar o que a gente não quer mais. Caridade é olhar para o outro como um igual. E a gente está precisando disso. Eu acho que é um pouco do meu propósito. Eu vou me alongar um pouquinho no começo, mas eu tenho que fazer isso. Ao meu pai Gil, ao meu avô Roberto, que onde quer que esteja, deixaram em mim o ensinamento e a beleza de contar histórias, a herança da palavra viva e sentida. A minha mãe Sandra, pelo amor e pela confiança inabalável. A minha esposa Yasmin, inspiração de vida e de escrita, meu amor de muitas vidas. A minha família, amigos pela força e carinho de sempre. E ao além, presença eterna, relevando a luz das bênçãos e o sentido das sombras no caminho da evolução. Entre o visível e o invisível, existe o território que nos envolve a cada instante, antes, durante e depois da vida. Não é um lugar distante, fantástico ou inalcançável. É o além. Presença constante que nos acompanha, ainda que nem sempre possamos perceber. Ele se revela nas palavras e nos silêncios, nas ações e nas energias que nos cercam e residem dentro de nós, nas intuições delicadas e nas reviravoltas inesperadas da vida. Esse livro nasceu com o propósito de dar voz e forma a esse lugar invisível, que tantas vezes se insinua nas brechas do real. Inspirado em fatos reais, é uma tentativa de revelar as presenças que nos acompanham, não como um mistério inalcançável, mas como uma realidade próxima, constante, feita de energias que se movem e se manifestam em luz e sombra. A história que aqui se entrelaçam não buscam provar nada. São narrativas abertas que convidam a sentir, refletir e se reconhecer. Cada página é um espelho e talvez ao virar uma delas você encontre algo que já habita na sua própria vida. Que a leitura seja mais do que entretenimento, que seja um chamado, uma ampliação do olhar, um convite para perceber que há sempre algo além, no tempo, na fé, no amor, no caminho que nos une aos que vieram antes e aos que virão depois. E que esse propósito, ao se encontrar com você, também se torne parte de quem lê, espalhando sua força, sua transformação e sua luz pelo mundo. Agora eu vou começar a chamar as pessoas. Bom, quando eu pensei em fazer esse evento, eu queria fazer um evento exatamente assim. Com as pessoas conversando, com as pessoas se falando, com as pessoas comendo, com as pessoas brincando. Nada como uma fila numa livraria, ninguém se fala, uma coisa meio não eu. E aí eu pensei em fazer
roda de conversa. Falei, vamos falar sobre o livro, vamos falar sobre espiritualidade, vamos conversar. E aí, pensando em quem eu chamaria para conversar, para quem está junto comigo, tem um cara que, quando eu comecei a ler sobre ele, eu falei, com todo respeito, esse cara é foca. Falei, esse cara é foca, esse cara aí é um cara que preciso conhecer. E o nome dele é Marcel Sotomayor. Vamos entender a espiritualidade. Isso foi de manhã, 9 horas da manhã. Eu pensei, preciso chamar esse cara para a roda de conversa. Mas esse cara deve morar em São Paulo. Esse cara deve morar longe. Esse cara, ele não vai vir para cá. Para que ele vai vir aqui? Um autor, primeiro livro. O cara não vai vir para cá. Para que ele vai vir para cá? E aí eu falei, eu vou chamar esse cara, eu vou atrás dele, eu vou conseguir falar com esse cara. Corta para 2 da tarde. Quintal da minha casa. Eu conversando com a minha esposa. E aí passa um amigo meu, e aí ele fala, e aí Pedro, beleza? Pô, acabei de ver um amigo meu aqui, que eu não vi um tempão da Globo. Cara, gente boa, Marcel. Falei, impossível. Que Marcel? Sotomayor. Falei, impossível. Pô, você conhece o Marcel? Me dá o contato dele. Pedro, mora do outro lado da rua. Falei, impossível. Olhei pro céu e falei, Deus, você é bondoso o tempo inteiro. Obrigado. E aí eu escrevi bilhete com a Yasmin. A gente tocou 8 vezes a porta dele e hoje ele está aqui, Marcel Sotomayor. Marcel Sotomayor é jornalista, biógrafo do Chico Xavier, de Allan Kardec, uma referência para mim como jornalista, uma referência para mim como espiritualista, hoje umbandista, uma referência absurda. A outra pessoa que eu chamo aqui foi uma pessoa que, quando eu mandei a mensagem, eu falei, estou escrevendo um livro contando a história da minha vida. Se Deus quiser, vai virar uma série. E eu estou querendo fazer uns vídeos para mostrar a história sobre tudo isso. Eu estou querendo mostrar o meu personagem, o personagem da Yasmin. E aí eu comecei a correr atrás das pessoas. E essa pessoa, eu mandei a mensagem em 1 hora. Mandei o texto do roteiro que seriam os livros. E ela me mandou uma foto chorando, que foi uma das coisas mais lindas que eu já vi. Essa pessoa estudou por 2 meses os textos. E hoje vocês podem acompanhar esses vídeos na internet. E se Deus quiser, se acontecer uma série, eu quero muito que ela seja a atriz que vai dar a vida, a personagem da minha esposa, que vai contar a nossa história. Aline Campos, por favor. E aí eu estava nadando um dia, o Ricardo, meu professor que está aí, e aí eu falei, cara, eu tenho um personagem para você. Um personagem. Eu falei, eu estou fazendo uns vídeos, quem sabe uma série. Cara, acho que você tem a ver com isso. Aí ele falou, eu não tenho nada a ver com espiritualidade, não acredito em nada, mas acredito em tudo. Ele lê o personagem, daqui a pouco ele vira para mim e fala, cara, tô apaixonado. Vou fazer os vídeos e tal. Eu falei, então vamos falar sobre isso. Cláudio Lins, por favor. Bom, e tem um cara que desde o começo, há 5 anos atrás, o Além, ele começou como série. Eu sou do audiovisual, eu sou roteirista, diretor, e eu não escrevi livro. Nunca pensei em escrever livro. E foi um cara que me falou por 4 anos não. Falei, quero vender essa série. Ele falou, não está boa. Não tá bom. Tá muito você. A sua história. Mas a sua história não tem virada. A tua história falta mais virada. Falta um clímax, falta uma coisa melhor. E aí eu fiquei escrevendo. 1, 2, 3, 4. No 5º tratamento, depois de uma sala de roteiro, depois de entender que a ficção é muito mais interessante que a nossa vida, ela tem que ter estofo, ela tem que ter interligação. É uma série que fala de um casal
mas também como é a vida dentro de um centro espírita. Como é que funciona a vida dos médiuns? Os consulentes, a cada episódio, é procedural. Então, a cada episódio, a cada capítulo, você conhece uma história diferente que está naquela mesa. É um IAR. É uma série de plantão médico. Não falo de macumba ainda, que macumba é o segundo livro, mas espírita. E aí, no final do ano passado, depois do 5º tratamento, eu mandei para ele. Ele falou, vamos fazer uma reunião de vídeo. Fiz a reunião de vídeo. Ele falou, tá foda. Você conseguiu. E hoje é o cara que representa o além no mercado audiovisual. Se Deus quiser, essa série vai acontecer graças a Márcio Watsuda. Eu gosto de gente, isso que eu gosto. E quando eu estava fechando a roda, eu falei, eu preciso de uma pessoa que viva o meu presente, que viva o axé, que tenha hoje a sua imagem ligada de uma maneira linda também à arte audiovisual. E é uma mulher que tem um poder incrível, estamos bem representados nesse palco, né? A força feminina. É minha irmã de santo, está junto comigo sempre. Giovana Cordeiro, venha, por favor. E aí, para comandar esse pagode, tinha que ser alguém, como diz Rafael, faixa preta. Eu chamo Chico Regueira, nosso jornalista, incrível. E eu paro de falar agora, graças. Comandar é um pouco forte demais, né? Comandar é forte. Na verdade, espero aqui contribuir e só distribuir a bola, porque a gente tem muitas histórias para ouvir aqui. E começo com uma pergunta, a partir dessa pergunta proponho um bate-papo, avisando que tem vários lugares aqui para quem quiser sentar. Por favor, por favor. Várias cadeiras aqui na frente. Estou vendo um bebezinho lindo ali, ó, que deve estar pesado, não é não? Então pode ir aproximando, chegando. Sente. Não é? Sente. Mas, o Pedro, a minha grande questão com relação a esse livro é se esse livro é um livro de ficção com muita realidade ou é um livro de realidade ficcionada. Acho que... Ele é total um livro de realidade ficcionada. Até o ano passado, né, quando eu fiz a abertura falando da situação do Márcio, né, do nosso envolvimento, eu tinha um problema muito grande que todas as pessoas que faziam o script doctor da série, quando liam o roteiro, eu falava, pô, mas isso aqui tá faltando gente, tá faltando mais alguma coisa, isso aí. Eu falava, mas isso não aconteceu. Isso é mentira. Mas tem que ter um personagem, a casa tem que acabar. Eu falei, Deus me livre, a casa tá lá, a casa funciona. Eu falei, mas o público precisa de alguma coisa cativante. Falava isso pra mim, a sua vida não é tão cativante, é incrível, legal, linda essa história, mas... Então, assim, tem um gênero hoje em dia que quando eu estudo o audiovisual eu acho incrível, que tá ganhando muito prêmio, assim, que é a coisa da autoficção. É quando você joga a sua história, mas você consegue botar personagens, botar enredos diferentes. E isso é muito bom, isso é um alívio. Assim, você poder contar a sua história e não ser exatamente a sua história, não tem aquela coisa de falar, isso é mentira, isso aí... Eu não vivo isso não, a mesa não mexe, não importa, eu não tenho que provar nada pra ninguém. Então isso te dá uma liberdade de escrita que fez toda a diferença, que eu acho que pra tudo, né? E você sim, ele passa um pouco pelos encontros que você teve na mesa e fatos e histórias que de alguma forma te atravessaram, que você vivenciou. Como ele te transformou também? Ele passa totalmente pela minha história da Yasmin, ele é muito próximo de tudo, assim. Falar como ele me transformou é falar como essa história me motiva e como essa história faz parte de mim, da gente, do que a gente viveu. Tem uma coisa engraçada que o livro se passa no passado, né? Ele se passa 6 anos atrás.
Então, hoje em dia, a gente não está mais na mesa, a gente não está mais presente, a gente foi para Umbanda. Então, tem uma coisa assim. Hoje eu escrevo o número 2, que é Pés no Chão. Mas, assim, o que esse tema representa para mim, ele representa a minha vida. Eu vivo isso. As histórias que estão aí, eu vivi todas. Então, é exatamente isso, assim. É porque eu precisava mostrar para o mundo, sabe? O que eu sentia ali dentro era uma coisa assim, eu não posso viver isso só para mim, ou só para quem está naquela sala fechada da mesa mediúnica. As pessoas precisam entender que isso acontece. Isso muda a vida. Você sabe disso. E falando em mudança de vida, você disse que a Aline, quando recebeu o livro, logo pouco tempo retornou emocionada. Por que você ficou tão mexida com o contato com essa obra? É aqui, ó. Oi. Primeiro, é uma honra estar aqui, né, fazendo parte desse momento tão especial, né, de uma história que é uma verdade e que, desde a primeira vez que você compartilhou comigo e me fez o convite para estar, de alguma forma, fazendo parte, né, e dando vida a uma vida já existente, eu me emocionei por ser algo tão genuíno, profundo, verdadeiro e importante para as pessoas. E isso, assim, eu gosto de trazer também a separação entre a crença e a realidade. Porque eu vivo profundamente a espiritualidade e quem de alguma forma me acompanha enxerga como essas mudanças que, obviamente, começam dentro, se externalizaram e vêm se externalizando na minha vida, sabe? É nítido. E é uma transformação eterna. E, então, a espiritualidade, ela está presente em absolutamente tudo, não necessariamente na crença que a gente tenha, no sentir. Então, quando eu senti a sua história, quando eu senti que eu podia, de alguma forma, fazer a diferença e contar junto essa história que é uma verdade, isso despertou em mim algo que expandiu o meu coração, sabe? Então, naquela mesma hora que eu senti aquela emoção, eu falei, cara, eu preciso falar com ele agora, nesse momento, com essa emoção, para que ele também sinta que o trabalho dele está atingindo, desde já, alguém, e que se mexeu comigo de uma forma tão precoce, assim, sem dúvidas, mexeria com outras vidas. Né? E eu venho de uma família espírita, minha mãe trabalhou em mesas de centro de Umbanda, de Candomblé, enfim, minha avó também, sempre via minha avó recebendo, enfim, santos e entidades. E, então eu vivi isso muito de perto, sabe? E eu vejo como pessoas precisam se informar e entender um pouco essa cultura, né, dessa religião especificamente. Eu voltei agora, por exemplo, de um lugar onde existe uma outra cultura de espiritualidade, uma outra religião, e que me fez aprender muito, que foi a Índia, e que, por mais que eu não viva essa religião, ela me fez aprender e trouxe sentido para vários outros aspectos da minha vida. Então, eu acredito que todas essas religiões, principalmente quando você sente que é verdade, não quando só te falam que você precisa acreditar em alguma coisa, elas acrescentam se a pessoa abre o coração para ouvir, sabe? Então, é o que eu acredito sobre o além. Eu acredito que é um livro que, se Deus quiser, vai ser um filme, uma série, independentemente de eu seguir com vocês no projeto ou não, eu sigo com o meu coração, com muita entrega no que eu já senti, assim, desde o primeiro convite, porque eu sei que pode transformar vidas, só pelo fato de mostrar essa realidade, nessa forma de viver e de curar. Obrigado. E um livro é uma obra de arte. E a arte, ela, pelo menos para mim, acho que muita gente concorda, é uma das manifestações, para mim, a manifestação mais sublime da humanidade, que lida com a fé, com algo inexplicável, né? Que é a expressão, seja de um compositor ao criar uma música do nada, de uma atriz ou de um ator a interpretar e criar um outro tipo, e por aí vai. Giovanna e Cláudio são artistas que lidam com a espiritualidade. Como é que essa fronteira entre a fé e a sensibilidade é determinada em você, se é que ela existe? Não tem uma demarcação que delimita isso, né? Boa noite, gente, primeiro de tudo. Obrigada, Pedro, pelo convite. Eu fui aprendendo ao longo do meu desenvolvimento, tanto espiritual
quanto como artista, que essas coisas se complementam em mim como instrumento, sabe? Eu não consigo, eu não gosto de colocar as duas coisas no mesmo lugar, mas elas se apresentam, pelo menos para mim, de uma maneira muito particular e parecida, que é a aceitação dos impulsos, a aceitação da sua intuição. Eu acho que para fazer arte a gente tem que ser um canal aberto, a gente tem que ser um canal que recebe mensagem e passa para mais pessoas. A gente também está falando, de certa forma, de uma caridade, que é a caridade da escuta, ou de emprestar a sua voz para contar uma história, para que aquilo chegue nas pessoas. Mas também tem um lugar também da artista, de perceber como a espiritualidade fala comigo através das minhas oportunidades, das oportunidades que me são dadas. E elas sempre têm um cheirinho de axé ali, não tem como. Fui filha de Maria Navalha, já fui Nossa Senhora em novela, já me vesti inteiro de vermelho e preto, sabendo que aquele presente tinha sido dado pelo povo de rua. Então, eu estou sempre sendo instruída pela espiritualidade na minha trajetória como artista. E no meu trabalho eu sinto, quando eu me aceito como esse instrumento, quando eu coloco de lado o meu ego, quando eu coloco de lado também todas as impressões que fazem aquela mesma... Quem é médium de incorporação, agora vou falar aqui com a galera também do nosso terreiro, sabe? Que quando a gente está imbuído da energia da incorporação, por exemplo, a gente se coloca muitos pensamentos de autocrítica, se aquilo realmente sou eu ou é a entidade? O que tem de mim aqui? O que tem de genuíno espiritual? E eu acho que na atuação a gente tem que aceitar esse mesmo impulso, essa mesma intuição, como eu disse. Então, nesse sentido, eu percebo que a arte me ajuda a ter mais liberdade e mais limpeza para escutar o que a espiritualidade vem a me dizer. E ela também contribui para que eu consiga falar as coisas que eu acredito para mais pessoas, sabe? Independente se o texto tem ou não aquilo que eu acredito, eu, como artista, sempre coloco o meu tempero de fé, de crença, sobretudo nos nossos próprios objetivos. E no meu canal, como comunicadora, como o Pedro falou, eu sempre falo da minha fé, sempre falo da minha religião. Eu acho que é uma coisa que mudou muito a minha vida, mudou a vida da minha família, muda tantas vidas ao meu redor, que quando eu percebo que ainda tem tanto paradigma, tanto preconceito, eu me sinto na obrigação de usar o meu espaço para falar a respeito da beleza e do amor da minha fé, né? E da liberdade de poder estar aqui, por exemplo, numa situação como essa, falando sobre isso, reunindo pessoas, discutindo sobre ideias. Acho que é assim que a gente caminha para frente e quebra esses tabus também, esses preconceitos, sabe? É no que eu acredito. Eu me encontro em... Obrigada. A gente gosta. Muito. Eu me encontro... Eu concordo, na questão nem de concordar ou discordar, mas eu me encontro em várias questões que você levantou, principalmente nesse lugar da escuta, porque o nosso trabalho é um trabalho muito de escuta, né? A arte, o artista é um ser de escuta, né? Tem um livro do Philip Roth sobre um ator que era um ator shakespeariano, que ele perde a escuta, e ele fala isso, né? E ele tenta suicídio depois, ele vira um ator decadente e ele fala: eu perdi o poder de escutar. Então, esse lugar da espiritualidade e da arte, eles têm muito a ver com a coisa da escuta, né? Agora, de um certo modo, eu sou um peixe fora d'água aqui desse grupo, porque eu tenho uma espiritualidade de café com leite total, assim. Eu não... Foi como o Pedro falou, assim, eu não acredito em nada especificamente, o que me faz estar muito aberto a acreditar em tudo. Eu tenho essa escuta. Mas se você conversar 5 minutos com ele, ele começa a falar assim: mas aí eu tenho uma tia aqui. Ou seja, exatamente. tem tudo. Tudo. Um dia eu pedi para Deus uma resposta, a borboleta desceu aqui, recebi o telefonema, caiu, deu certo o trabalho, e não acontece nada comigo. Falei: Cláudio, acontece o tempo inteiro. Acontece o tempo inteiro. Não, é porque eu tenho a impressão de que eu sou muito terreno. Eu sou muito ligado ao terreno. E aí parece que esse mundo espiritual não está inserido nele, mas está.
eu entendo perfeitamente o que está. E eu consigo até ter uma explicação científica para isso tudo, que é a questão das energias mesmo, né? As energias, elas estão circulando. E aí, mais uma vez, o nosso trabalho como artista é também estar com a escuta aberta em relação às energias que estão ao nosso redor. Que seja a energia do colega que está com a gente em cena, mas que seja a energia daquela plateia, que seja a energia daquele momento, que seja a energia daquele espaço, daquele teatro. Então eu tenho muita abertura para isso. Agora, tem um negócio na espiritualidade que também tem muito a ver com o nosso trabalho, que é a questão do mistério. O mistério, toda a espiritualidade tem o seu mistério, né? Toda religião fala do mistério. As nossas explicações, né, elas vão até um determinado ponto, né? E a partir de um determinado ponto é o mistério. A gente se entregar para aquilo, né? É falar, é assim, é encarar exatamente. O trabalho do ator e da atriz especificamente, ele também tem um mistério. Você estuda, você decora o texto, você ensaia, mas tem um lugar que você não controla, que você se deixa levar, não é? Acho que tem uma coisa que a Giovana falou, que é assim, acho que nós quatro, né? Escrevo, dirijo e também atuei muito Quem tempo. escreve também, né? Atuei com certeza. Muito tempo. Sim, e eu acho que o link que a Giovana falou, que tem muito a ver com quem é instrumento quando trabalha numa casa espírita, tem uma coisa que, assim, a criança, até seus 3, 4 anos, tem uma mediunidade cristalina. Por quê? A criança ainda está conhecendo o mundo, então ela não tem ego. Ela não tem, isso tá errado, isso é mentira, você não tá ouvindo. Eu falava para minha mãe com 3, 4 anos, eu falava assim, eu escolhi você para ser minha mãe. Eu te vi lá de cima, você e meu pai. Minha mãe falava, meu Deus, o que essa criança tá falando? Eu contei essa história para minha mãe também. E sempre foi... E a sua mãe tá na viagem, né? Então é um pouco mais preocupado. Mas assim, o que é uma coisa que, ao meu ver, faz o trabalho de um ator, de uma atriz, e o trabalho de um médico uma coisa muito parecida. Para fazer bem feito, a gente não pode ter ego. A gente tem que desconstruir tudo que é errado, tudo que é feio, tudo que não pode, para falar, eu tô aqui para isso. Eu tô aqui para receber o Pai Tobias, um preto velho, e eu vou fazer o meu melhor junto a ele para fazer a caridade. Eu tô aqui porque eu recebi esse roteiro e eu vou fazer um homem de 1200. Eu vou dar o meu corpo para isso. Essa é a grande abertura para um bom trabalho espiritual e para uma atuação genuína. É quando você joga todas as suas barreiras para baixo e fala, eu faço. E só deixa acontecer. Que é o que a Giovana falou, acontece muito, né? Eu estou 18 anos trabalhando. Eu me dou com todo amor e carinho 18 anos para a mediunidade. O médium novo, a primeira coisa que vem me perguntar é assim, mas era eu mesmo? Quem é que está falando? Eu falei, no momento que você parar de se perguntar, você não vai ter mais dúvida. E é o que acontece o tempo inteiro. Desculpe, só essa história, um dia eu virei para minha mãe, eu não me lembro, minha mãe que conta essa história, que eu perguntei para ela assim, o que acontece quando a gente sonha, mãe? Assim, por que, meu filho? Não, porque às vezes eu fico lá de cima vendo você, o papai, meu irmão dormir. Se chama viagem astral. A minha mãe fez, é isso, meu filho, é isso. Sua mãe perguntou, você viu o Theo? Não, mentira. Ela ainda não tinha feito nada. Marcelo, nessa conversa de mistérios, nós jornalistas somos céticos, devemos ser céticos por natureza. Por formação. Por formação. Mas você é um cético que escreve sobre... como eu também, mas tá assim, profissionalmente. Eu comecei a tremer um pouco. Mas você biografou 2 mistérios muito grandes. Qual que é a relação do brasileiro com
esse mistério da fé e a mediunidade? O que você percebeu na sua pesquisa, nos seus contatos com tanta gente que você entrevistou? Olha, Chico, o livro a biografia do Chico Xavier, eu escrevi a primeira versão da biografia do Chico, eu escrevi há 30 anos. 30. Né? Isso foi em 1994. Estão ouvindo? O que eu percebia ali? Quem era o Chico? Era uma pessoa idolatrada por milhões de brasileiros, mas uma pessoa também que era alvo de muito ataque, de muita desconfiança. Então você tem uma relação que fica nessa gangorra, né? Assim, por exemplo, quando eu falei para os meus amigos, eu trabalhava no Jornal do Brasil, aquele seria o meu primeiro livro. Aí eu falei, eu vou escrever a biografia do Chico Xavier, há 30 anos. Aí eles olharam para mim e falaram, Chico Xavier? Mas não é Chico Anísio, Chico Mendes, Chico Buarque? Aí eu brincava que até o Chico Bento do Maurício de Souza fazia mais sentido. Chico Xavier, né? Então eu senti o peso de um preconceito. Né? É um mistério que às vezes intimida. Né? E que é um mistério que ele é acompanhado de uma paixão de várias pessoas, por várias pessoas, mas também por preconceito. Então, o Chico foi a vida inteira alvo de ataques, tanto que ele tinha pavor de jornalista. E eu não sabia, ele tinha pavor de jornalista. Os jornalistas foram atacando ele até ele virar quase que ele se provou, né? Foi um exemplo. Uma mágica, né? Uma prova, né? Então, mas é um país de muita fé, né? E de muita força. E vocês falaram duas palavras que são muito importantes para o Chico, que são escuta. Ele era uma escuta poderosíssima, né? E energia. Então ele falava nos anos 70, um dia o homem vai entender que espírito e energia são a mesma coisa. Nesse dia, a física quântica e o espiritismo vão se encontrar. Isso quando não se falava quase de física quântica, né? Então mas eu percebi muito preconceito na época, né? Muito. Mas aí é o que eu falo, né? O André Trigueiro fala que eu sou espiriteu, mistura de espírita com ateu, né? Mas eu sou sempre um desconfiado por formação. Eu estou sempre com uma dúvida que você citou, que é uma dúvida que faz parte dos processos mediúnicos, né, de quem encara com seriedade, que é o que é meu e o que é do invisível, o que é mental e o que é espiritual, né? Então, a dúvida faz parte, né? Mas aí o que aconteceu, né, com o tempo? Eu aprendi a respeitar o mistério. Né? Eu falo que esse livro, eu defini até assim, cara, é uma história de amor e de mistério, né? E é marcada por tensão. Você conseguiu construir uma curva e escrever com muito ritmo e com muita imagem, né? Por isso que o que eu li, eu já vi encenado, eu já vi em tela, né? Porque é quase que um roteiro, né? Mas eu aprendi a respeitar o mistério porque eu levei muito susto, Chico. Muito. Porque eu cheguei nesse universo sem acreditar em absolutamente nada. Nada. Conte-me mais, né? Que susto é esse? Que susto. Eu não acredito. Mãos de fogo. Né? Porque você vê, Pedro, você falou que tem que ter conflito, né? O que me levou para escrever sobre esse tema, eu não sendo espírita, sendo jornalista, desconfiado? Foi justamente a curva, esse personagem. Qual a história que me fascinou? Foi assim, eu resumi desse jeito. Ele escreveu mais de 400 livros, vendeu mais de 20 milhões de exemplares e doou toda a renda dos direitos autorais a instituições de caridade. Por quê? Porque ele dizia, os livros não me pertencem, eu não escrevi nada. Eles, os espíritos, escreveram. Foi isso que eu botei no papel. E qual foi a pergunta que me moveu? Como assim? Como assim os espíritos escreveram?
escreve como? Né? Porque eu era muito leigo. Então, as minhas perguntas eram perguntas de leigo. Então, eu vou contar só uma história que mostra o que aquele jovem jornalista descobriu logo no início. Cheguei em Uberaba e eu achava, ó a vaidade, do Rio de Janeiro, o Jornal do Brasil era o melhor jornal, né, do Brasil, e eu era repórter do Caderno B, subeditor do Caderno B. E aí eu falei, eu vou lá para Uberaba, ele vai ficar honradíssimo, Chico vai achar o máximo ter um repórter do Jornal do Brasil querendo escrever sobre ele. Cheguei lá, todas as portas fecharam. Aí ninguém me deixou chegar perto do Chico, ninguém. E aí eu descobri que ele tinha pavor de jornalista. E aí, o que eu fiz? Para você ver como eu estava seguro, eu assinei um contrato com a editora Rocco, assinei e fui, como se pudesse escrever tudo certo, né? Aí eu cheguei lá e falei, não, você não pode entrar. O meu pai, o filho adotivo, falava que estou muito doente, pneumonia e tal. E aí chegou uma hora, eu virei e falei assim, não, eu vou entrar de qualquer jeito, vou entrar. Aí eu usei um truque, que eu não usaria hoje, cresci também. Aí um truque foi o seguinte, eu liguei pro filho adotivo dele, morava num anexo, nos fundos da casa do Chico, chamava Vivaldo. E ele é que datilografava as mensagens, organizava os originais para virar livro e tal. Aí eu liguei para ele e falei, olha, oi, eu sou um jornalista de uma revista semanal, estou escrevendo uma matéria, um painel histórico do espiritismo no Brasil. E eu estou só de passagem aqui, amanhã eu estou indo embora, você me receberia? Aí ele, recebo. Você recebe hoje? Receba. Não podia chegar perto da porta do Chico. Aí eu entrei pela porta dos fundos do Chico, né, naquele território proibido para mim, e me sentindo assim, muito vitorioso. Médium não descobre que eu estou entrando aqui, ele não sabe muita coisa mesmo, uma enganação. Aí eu entrei na casa, sentei no cômodo, era uma casinha muito simples, cheia de papel por todo lado, e eu levei um gravadorzinho, bloquinho e segui aquela pauta de jornalista, que é assim, a gente começa pelas perguntas mais fáceis. Conquistamos a confiança, aí a gente parte para a pauta mais difícil. Estava lá. Aí chegou uma hora eu comecei. Vivaldo, manias do seu pai, hábitos e não sei o quê. Aí tocou uma campainha na casinha, campainha. Aí ele virou o Vivaldo e falou, é meu pai, ele tem um interruptor do lado da cama, deve estar precisando de ajuda, porque ele estava doente mesmo. Aí aconteceu o seguinte, tá? Eu não estava tenso, eu não estava acreditando, eu estava duvidando como bom jornalista ali. E aí, quando o Vivaldo sumiu assim pela porta, pela fresta, eu não tive tempo de pensar em nada. A minha mão, que estava segurando a caneta, ela esquentou. Ela não esquentou, ela pegou fogo mesmo. Foi um negócio desesperador. Aí eu peguei a caneta, joguei em cima do sofá, saí correndo para a porta. Nunca abri porta da casa de ninguém, imagina. Aí corri para o quintal, eu me lembro de eu descendo as escadas e eu procurando uma mangueira no muro, água. Fiquei procurando água. E aí eu fui para o quintal e fiquei sacudindo a mão assim mesmo. Era noite fria em Uberaba, era julho. Aí eu estava sacudindo a mão. Aí o Vivaldo aparece no alto da varanda, olha para mim e fala assim, parabéns, meu pai mandou dizer que seu livro vai ser um sucesso. Ele falou. E aí eu subi as escadas com uma vergonha. Aí eu falei, desculpa, tá, Vivaldo? Ele não me desculpou. Aí eu só peguei, fui pro sofá, peguei meu caderninho, meu bloquinho e tá. Aí eu me lembro que eu liguei para minha mulher, na época era jornalista, e cética, era contra o projeto, contra. E aí eu me lembro, tinha 2 camas, assim, no hotel, eu sentei entre uma cama e outra, telefone fixo, liguei, eu falei, você não sabe o que aconteceu, era a primeira noite lá. Aí eu falei, puxa,
eu acho que porque eu menti, eu inventei uma história e de repente minha mão começou a pegar fogo. Aí a minha mulher, ela, pelo amor de Deus, desiste desse projeto. Você já saiu daqui ontem totalmente cético, agora sua mão está pegando fogo, né? Então, e aí foram várias histórias desse tipo foram acontecendo, né? Então, o que eu falo hoje, né, quando eu dou entrevista e quando eu fico nessa situação, você é cético, mas conhecer o Chico, como assim e tal, o que eu falo é, existe mentira, existe ilusão, existe auto-engano, existe fraude, existe tudo. Esse é um pacote completo. Mas existe verdade. Essa é a grande descoberta. Então, o que eu falo para as pessoas é respeitem o mistério. Respeitem o mistério. Né? O Pedro está aí, vive essas experiências. Para ele, eu tenho amigos absolutamente sérios, inclusive alguns jornalistas, alguns roteiristas, que eles veem tudo. Eles escutam, para eles, aquilo é natural, né? Não é? Eles estão conectados, né? E são pessoas que não têm por que enganar, não está ganhando nada com aquilo. Então eu aprendi a respeitar o mistério. Essa foi uma das lições dessa jornada. Márcio, por que você acha que esse mistério que deve ser respeitado pode ter um poder de encantamento tão grande e sedução a ponto de virar filme, virar série? O que isso mexe com a cabeça das pessoas? Boa noite, obrigado pelo convite, Pedro. Quando eu conheci, né, o Pedro e conheci esse projeto, faz 5 anos, né, Pedro? 5 anos. E alguma coisa, quando eu vi aquela primeira história, a primeira vez, né, que ele falou, que ainda nem tinha a estrutura da série ainda, né, muito bem feita, só tinha muitas coisas do relato pessoal dele, né, e muitas coisas dele falando assim, e aquilo me pegou de um jeito assim que eu ainda pensando, né, como produtor, eu entendia que a minha produtora, né, no momento também de pegar um projeto como esse. E, ao mesmo tempo, eu sentia que ainda não tinha ali um projeto estruturado. Mas tinha alguma coisa que o Pedro me falava que me cativou, assim, né? Que eu fiquei com esse negócio na minha cabeça. Falei, cara, não dá, né? Enfim, algumas vezes, né? Esse projeto não dá, não é pra gente ainda. Eu acho que, né? Incentivei ele a continuar, porque eu acho que você tem realmente alguma coisa... muito boa nas mãos, mas, enfim, não é o nosso momento ainda. E acho que pelo menos uma vez, ou 2 vezes, ou 3 vezes por ano a gente se falava, a gente se encontrou em outros mercados. E eu fui vendo essa história ganhar corpo. Né? Fui cada vez mais, cada texto que ele me mandava, eu via que a história ia cada vez mais evoluindo. Eu tenho um sócio, né? Compartilhei essa história às vezes com meu sócio também. E aí, quando vocês estavam falando, né, eu sou, apesar de ser produtor, né, ser produtor audiovisual, eu sou graduado em matemática aplicada. Trabalhei com tecnologia 22 anos antes de ser produtor, né, sou produtor há 13 anos. E então, figura de um cético. Paulista Exatos. frio, aquele paulista frio, assim. Calma. Aquele cara que fala, Pedro, calma. A reunião foi terrível, ele foi boa. Mas aí eu tava refletindo o que mudou na minha vida também, né, nesses últimos 5 anos. Né? 2 anos, quase 3 anos atrás, eu perdi um grande amigo meu, que era um líder de uma banda de samba rock lá de São Paulo. E por essa morte eu acabei me aproximando, né? Ele estava ajudando a montar um terreiro de candomblé na região de São Paulo. E aí quando ele faltou, né? Quando ele era uma pessoa que ajudava muito a mãe de santo, a mãe Luciana, nas atividades para levantar fundos, para ajudar, e lá às vezes meter a mão de pedreiro, para estar realmente construindo
esse barracão desse terreno. E aí, nesses últimos 3 anos, eu acabei me envolvendo nisso, né? Então, hoje eu sou, né? Não fiz a Virou macumbeiro. não fiz a cabeça ainda, mas ajudo muito sempre que posso lá no terreiro. E vocês falando, eu falei, nossa, que coisa, né? Isso tudo aconteceu nesse meu tempo que eu acabei, enfim, no final do ano passado, quando o Pedro me mandou o último texto, foi, cara, realmente, acho que agora a gente tem um projeto sério muito bom, né? Muito bem estruturado. E eu vejo, né, olhando como produtor e olhando o projeto, que ele tem os principais elementos para que a gente possa vir a ter um projeto de sucesso. Ele tem personagens muito bons, acho que personagens que têm, claro, né, um arco ali muito bem estabelecido, você vê as mudanças, você vê quando a gente fala de série, né, você tem que sempre pensar nos motores de conflito, né? Você tem que ter um motorzinho ali que está gerando conflito, né? E aí você vai conseguindo sempre fazer com que a série continue. E tem um monte de motor de conflito. Né? Então, e tem uma coisa que eu acho que, e talvez seja isso que tenha me pego lá 5 anos atrás, que é esse alicerce na verdade. Né? O Pedro, quando ele fala, quando ele escreve, ele fala e ele escreve de uma maneira que é totalmente verdade para ele. Então, é uma ficção, é uma obra de ficção, mas ela está alicerçada em muita verdade. Isso é muito poderoso. Isso é muito poderoso. Não só nos discursos, não só, né, do ponto de vista conceitual, quanto obra audiovisual, mas até os players procuram isso também. Né? Hoje, quando você conversa com um player, sempre quando você tem uma história que tem um pé na verdade, que tem alguma coisa, né, que realmente inspirada em algo que aconteceu, sempre você, né, tem alguns passos na frente. Então, eu diria que tem todos esses elementos, né? E eu pensando aqui um pouco, ouvindo vocês falarem, eu estava ligando esses pontos. Tem até, talvez, acho que um pouco da minha própria história pessoal também, né? Do que mudou na minha vida ao longo desses últimos anos, desde que eu conheci o Pedro. Você fala sempre com muita paixão. Antes até da gente começar aqui, eu estava conversando com o Marcel e a gente falou da sua coragem, que você manifesta muita coragem e vai para frente e fala do livro de uma forma muito passional, mas isso chegará em outras pessoas. E a partir do momento que isso chegar em outras pessoas, deixa de ser sua história, deixa de ser sua obra e ela vai ser de alguém, vai ser vista de outra forma. Como é que você não tem controle sobre isso mais? E não terá quando desenrolar, quando virar série. Mas como você quer ou imagina que essa obra pode ou chegará às outras pessoas? Eu acho que assim, a primeira pessoa que me incentivou a escrever o Além, eu falei assim, amor, eu tenho 2.000 páginas de relatos sobre a mesa mediúnica. Muito. Porque, como eu falei, eu vivia aquilo e falava, cara, sou jornalista. Nunca atuei, mas minha formação é jornalismo, graduação. E eu falava, cara, o mundo precisa entender isso. Aí eu ficava com aquilo. Mas ainda não tinha, eu falava, vou fazer um documentário, não é muito minha onda e tal. E aí, quando eu vi a estrutura se formando, quando eu olhei para ela sentando na minha frente, sentada de branco, com jaleco branco, numa casa que eu trabalhava há quase 10 anos, eu olhar para ela e eu senti o oposto da paixão. Paixão, você sente formigamento. Paixão, você fica maluco, você quer beijar. Paixão, você quer abraçar, você quer amassar. Quando eu olhei para Yasmin, eu senti paz. E foi a coisa mais doida do mundo. Porque eu olhei para ela e eu falei, cara, você chegou. Ai, solteiro não tem um dia de paz, gente. É? Que fofo. E é isso, assim, quando ela sentou na minha frente, eu senti uma paz. Porque eu tive outros relacionamentos, e era sempre aquela coisa assim,
vamos casar, vamos ter filho. Eu falava que eu não posso. Mas por que você não pode? Porque eu sei que não é você. Desculpa, não é você. Eu não posso viver uma mentira. Logo eu, que trabalho o tempo inteiro achando que sempre tem alguém me olhando. Porque tem. Eu tenho meus guias. Eu sei o que eles querem de mim, entende? Então, quando ela, que seria minha personagem principal, falou, fala pro mundo isso. Tem tanta série, me adora falar isso. Nossa senhora, essa série é muito ruim. Como é que não faz o além logo? Meu Deus do céu, essa série aqui é de carro. O carro se transforma em gente. Isso não existe. Por quê? Qual que é uma coisa que quando eu fiz a primeira formação em dramaturgia, é uma coisa que eu vi o Domingos Oliveira falando. As pessoas gostam de se identificar. Eu quero ouvir uma história que eu veja na história. Sou eu que estou ali. Quando você vê o Star Wars, é legal. Mas você não tem uma espada Jedi. Você não tem isso. Você tem a espiritualidade falando no seu ouvido, a intuição falando sobre você. Não tem o Darth Vader, não tem o Fiodo. Então, assim, quando ela me incentivou a fazer a série, em alguma maneira, eu ouvindo os meus, ouvindo a minha espiritualidade, eu entendi que se há 18 anos eu me dou toda semana para trabalhar num lugar em prol do outro, com meus guias, eu usar a minha arte, o dom que Deus me deu de escrever, porque eu acho que de alguma maneira Deus me falou, olha só, você vai descer lá, você vai ficar careca, vai saber escrever, vai ter a companhia do amor de várias vidas, mas você tem seu trabalho para fazer. Chico fala isso. Chico foi um cara que sofreu muito com o trabalho dele. Ele tem uma frase linda que é: o trabalho engrossa o fio da vida. Né? E ele tinha muito medo de ir embora, de morrer. Porque ele queria... Não, mas é porque ele queria ir trabalhando. É porque ele tinha uma coisa... Eu fico imaginando, quando eu penso na história do Chico, eu fico pensando assim, o que aconteceu antes, em outras vidas, para hoje ele estar... Hoje, quando ele estava em terra, teve que fazer esse trabalho de maneira tão árdua. Quando eu jogo isso pro meu, eu falo assim, nossa, minha vida é muito boa. Minha vida é linda. Eu tenho uma mulher que eu amo, eu tenho uma casa legal, eu tenho sustento, eu tenho amigos incríveis. Então, assim, quando eu penso no meu propósito, e eu falei assim, eu preciso escrever essa história, é óbvio que de alguma maneira você fica com medo. Você está se expondo, você está falando da sua família, da sua vida, das outras pessoas. Eu tive muito cuidado. Tem pessoas que estão aqui que são os personagens centrais dessa história. São pessoas que estavam nas mesas. Eu, Yasmin, poderia citar nomes, mas eu não quero ser processado. Então, assim, eu tive que mudar. A série se passa em São Paulo. As pessoas mudaram, entende? Mas, assim, eu entendi que falar sobre o além também é um propósito de vida. Quando eu tinha 18 anos e o pai do meu melhor amigo virou para mim e falou, você é médium, eu falei, Deus me livre. Porque médium para mim era virar a cabeça filme de exorcista. Era isso, a gente não tinha smartphone, a gente não tinha internet, a gente não tinha Marcelo Sotomayor e os filmes do Chico Xavier, biografia, não tinha acesso a isso. Quando eu fui para a Casa do Coração, me receberam, que foi a primeira casa que eu trabalhei, a senhorinha falou assim, que bom que você chegou, meu filho, a gente estava te esperando. Eu entendi que eu tinha um lugar para exercer o que eu preciso exercer. E aí eu me encontrei, e eu tenho 36 anos e há 18 anos eu faço isso. Porque é o propósito, entende? Então o livro, a série, eu entendo que é um remédio que eu não tive, entende? Hoje em dia, poder falar sobre isso, o que Chico viveu no mundo preconceituoso, hoje a gente vive num mundo muito mais aberto. E mesmo assim, eu tenho até uma pergunta, assim, como seria Chico Xavier em 2025? Teria Instagram? Olha, eu acho que teria, viu? Ele teria, porque você vê, ele era criticado, ele ia para frente das câmeras. Então ele foi pro Pinga Fogo 2 vezes, né? Ele ia receber título de cidadania em todo o Brasil. E o que acontecia quando ele ia, né? Ele dava entrevista, fotos e tal. E em todas essas ocasiões ele era acusado de vaidade. Charlatão também, charlatão, vaidade, né?
o que ele estava fazendo? Depois ele deixou isso bem claro. Ele estava divulgando o espiritismo. Ele não estava... Então, se ele tivesse que usar o Instagram, ele usaria. Eu não tenho dúvida. Eu acho que isso é uma coisa que, assim, que eu não tive essa preocupação, assim, Chico, mas não ter uma necessidade de provar nada. Né? Tá na primeira página do livro. Olha, eu vivo essa vida, eu faço isso, se você gostou, legal, se você não gostou, tá tudo bem, sabe? Porque não tem essa necessidade de falar, não, a minha história é real. Não tenho, assim, eu não tenho que provar nada pra ninguém. Eu acho que eu posso até fazer aqui uma pergunta que eu acho que já tem muito tempo, mas eu acho que serve para todo mundo dessa roda aqui. O que é para vocês, o quão sensível é falar isso para mídia? Eu acho que para cada um aqui tem uma visão diferente. Então, assim, tanto para se expor, tanto para produzir, tanto para escrever. Como que é isso? Peguei o seu lugar, Chico, pelo amor de Deus, desculpa. Eu não tenho nenhum temor em relação a isso, não. Mesmo. Porque existe no Brasil, e existe, acho que no mundo, né? E a história do Chico Xavier é uma delas. Existem muitas histórias a respeito disso, né? A gente tem um povo que tem um lado que é muito preconceituoso, mas tem um lado que é muito espiritualizado. O Brasil é muito espiritualizado. Sim. Não é à toa que o Chico Xavier, ele era adorado. Sim. Ele era adorado, né? Ele era atacado pelos céticos, né? Pelos jornalistas, por aqueles que querem a mágica, né? Que querem o circo, né? Que querem as provas, né? Quais são as provas, não sei o quê. Porque, como você mesmo disse, isso, o que a gente está tratando de algo que existe, mas a gente sabe que tem muita fraude, que tem muita mentira. Mas não é a história que a gente vai contar. A história que a gente vai contar não é essa. Não é uma história de fraude, é uma história de verdade. Então eu fico muito tranquilo, mesmo independentemente dela ser baseada em fatos reais ou não. Sim. Independentemente, a nossa trama, ela é uma trama que fala de histórias verdadeiras. Independentemente dessas histórias serem verdadeiras ou não. Isso na verdade, é pouquíssimo relevante do ponto de vista dramatúrgico. Sim. Né? Porque o tema não é o charlatão. Exato. O tema não é esse. Então eu fico... E se fosse, a gente teria que retratar como charlatão também, né? E o bonito, né, Pedro, assim, você fala a mesa mediúnica é um espaço de escuta, né, de doação, e é bonito ver as vidas sendo transformadas, né, pelo cuidado, pela atenção, independente tem espiritualidade, mas tem um humano muito forte. Sim. Né? Tem um humano muito forte. Então, por exemplo, o que eu achava do Chico mais emocionante, por exemplo, a relação dele com as mães enlutadas, com os pais enlutados. Ele falava, a dor dessas mães me atravessa o coração. E ele morreu com angina, ele morreu com problemas no coração graves, né? E uma frase que ele costumava dizer, eu às vezes sou procurado por famílias enlutadas, né? E eu costumo falar o que o Chico falava, que é muito interessante, que ele falava assim, o que acontece quando uma família perde uma mãe e um pai perdem um filho? Quase que, eu acho que 100%, tem um sentimento de culpa. Vem a culpa. Culpa assim, o filho pode estar morando 30 anos lá fora, no exterior, atropelado em Londres. Eu devia ter ligado para ele, eu senti bem a culpa. E aí, o que o Chico falava? Olha como isso é poderoso, tem a ver com aquela frase da energia, espírito, física quântica. Ele falava para a mãe, olha, o que aconteceu aqui, o que acontece aqui aconteceu lá antes. Aqui é um eco.
O que ele salvou de mãe quando colocou essa questão do tipo, não, você não ia evitar, porque aquilo veio de lá, aquilo é um eco, né? Então, esse tipo de... Né, as mães, os pais, ele era antena, a maneira de se comunicar com o filho, né? Matar saudade. Então, muitas queriam morar lá, do lado dele, óbvio, vender tudo na cidade onde morava e ficar lá do lado da antena, do telefone. E ele falava, o telefone só toca de lá para cá. Ele falava, o telefone só toca de lá para cá. Mas aí o que ele fazia? Ele falava para aquela mãe e para aquele pai, falava assim, ó, para você se ajudar, ajuda o outro, e você vai se ajudar, ajuda o outro. Então ele foi de luto em luto, criando uma enorme rede de solidariedade em várias casas, né? Então aqui também, quando você tem esse diálogo do apoio, isso também inspira, né? Então É o tal remédio. É o tal remédio que, quando, em tantos anos de mesa, mães lutadas, pessoas que perderam seus parceiros, eu aprendi muito o que é o obsessor. Impressionantemente, as pessoas não têm noção que, na verdade, as pessoas de terra, vivas, são muito mais obsessores do que já partiram. Porque existe essa necessidade de comunicação. Existe a necessidade do corte de elo. Então, o que acontece? A pessoa perde um ente querido, o que ela mais faz é chamar o ente querido. E o que acontece com a energia? A energia fica aqui. Quando a energia fica aqui, e você tem uma condução de ectoplasma, você tem uma coisa da energia daquela pessoa ali, você fala, eu senti, ele está comigo, ela está comigo, é porque você não deixa ele embora. Então o que eu ouvia muito na mesa é assim, irmãzinha, não é ele que está te fazendo mal, é você que está fazendo mal a ele. O meu pai partiu há 3 anos, e a primeira coisa que eu falei assim, vai em paz, a gente está bem, descansa sua alma, porque ele sofreu muito o corporal dele. Então, isso eu falo isso em inúmeras páginas, porque era assim, tinham 12 meses por trabalho, 6 meses eram isso. Eu vim aqui para ouvir uma mensagem. Eu até ouço, hoje eu ouço isso também no terreiro, mas assim, eu preciso saber se está bem. Você ouviu alguma coisa? Não, então está bem. Se não ouviu, minha mãe fala muito isso. Uma média que não se declara, mas tem uma mediunidade incrível. Quando ela fala assim, se eu não ouvi nada é porque está tudo bem. Se não chegaram até mim é porque está tudo tranquilo. Porque se precisa chegar, isso eu garanto, ela chega. A mensagem vem. Vai ouvir, vai acontecer, a mensagem vem. E a mensagem vem de lá para cá. Eu posso querer me concentrar ao máximo aqui e não vai vir. Eu posso abrir ali e vai chegar. E Pedro, você já ouviu falar numa médium que era a Dona Célia, que atendia num galpão lá no subúrbio? Não. O Chico, ele falava que a Dona Célia era a menor médium do mundo, porque ela era desse tamanho assim, e ela ouvia. Então ela ficava num palco, num tablado, ouvindo e chamando uma multidão, assim, 1.000 pessoas, 2.000 no galpão, com fotos de filho, de tudo. Eu falava assim, tem alguma Maria Elizabeth de Souza aqui, Lima? Venha aqui para frente, minha filha. Seu filho está aqui. Está dizendo que a escritura da casa de Saquarema está na 3ª gaveta do armário do quarto ao lado. Eu te contei isso, né? Hã? Temos pessoas aqui de uma casa muito parecida com a casa que eu trabalhei. Eu vou citar nomes, mas estão aí, que fazem parte da mesa que eu relato aqui. E existia uma pessoa nessa mesa que para mim era um anjo da guarda, que era a pessoa que regia a mesa. A mesa mediúnica, para quem não conhece, é uma mesa onde 13 médiuns sentam, 5 de um lado e 5 do outro, 2 na cabeceira, uma médium incorpora uma preta velha e uma médium fala pela mesa inteira. Essa, na minha história, é a Nair. É a médium, já fez a passagem. Era surreal, cara. A consulente botava a mão na mesa, os médios davam passagem, ela olhava e falava assim, Aline, o que você fez ontem? Ontem você fez isso, gerou isso e aconteceu isso. E as pessoas ficavam assim,
Como assim? Como vai saber? E ainda tinha uma mediunidade imagética. Fechava o olho e falava, eu estou numa casa, subindo as escadas. O que você procura está no 3º quarto. E aí o que me motivava mais de escrever é que quando a família voltava na semana seguinte, a família falava assim, a gente encontrou. Aí eu falava, pô, tem que escrever, não é impossível. Eu para pessoas íntimas, eu falava assim, é o maior freak show que existe, não tem roteiro. Juro por Deus, as pessoas falam assim, mas como? Cara, tá aí, é isso. Mas você sabe, agora que eu lembrei de uma coisa, porque eu tinha ido na Dona Célia e eu escrevi o último capítulo do livro, do 2º livro que eu escrevi, que é a investigação sobre psicografia, chama Por Trás do Véu de Ísis. Aí eu escrevi, contei a história da Dona Célia, desse dia. Foram mais de 1000 informações gravadas, ficava tudo gravado nos gravadores de rolo. Aí a minha mulher leu, jornalista, era a 2ª mulher também jornalista. Eu falo que a gente só procria em cativeiro, jornalista. Aí ela leu aquele capítulo e falou, isso é um absurdo, ninguém vai acreditar nisso. Ela falou, eu fiquei indignado. Eu falei, como é um absurdo? Ué, eu estou escrevendo, você acha que eu vou escrever uma loucura, uma ficção? Claro que é isso. Aí ela quis ir. Eu estava em Brasília, aí eu liguei para ela estava lá no centro, né? Ela, agora eu não posso falar, daqui a pouco vai ter um intervalo. Aí eu liguei, ela chorava, mas ela chorava de soluçar. Aí eu falei para ela, agora você está acreditando em alguma coisa? Estou acreditando em tudo, estou acreditando em tudo, né? Porque e a Dona Célia tinha uma coisa que ela saiu do kardecismo, né? Ela estudava física quântica e tal, e ela chamava espírito de energia. Ela não falava espírito. Então ela falava, tem uma energia aqui. E aí ela falava, gente, falava para os pais e para as mães, né? Gente, eles estão vivos, eles estão libertos, ela falava. Os mortos somos nós, eles estão libertos, né? E aí era um poder, mulher poderosíssima, né? Então, essas histórias eu fui sendo impactado por elas, né? Como é que é isso? Tá me vendo? Eu considero que eu iniciei, assim, com consciência o meu despertar espiritual há uns 9 anos atrás. E quando eu iniciei esse meu despertar particular, eu fui sentindo de compartilhar tudo aquilo que eu ia aprendendo no sentir com as pessoas. Eu entendia que aquilo que estava transformando a minha vida não podia ficar guardado só para mim. Então, é claro que de lá para cá, muitas coisas se transformaram graças a Deus, graças às minhas escolhas. E cada vez mais as pessoas, né, a humanidade está se abrindo mais para ouvir mais sobre o que a gente não consegue ver com os nossos olhos, mas que se a gente se permitir, a gente consegue sentir. Por isso que até os céticos hoje não conseguem falar só eu sou cético. Eu sou um quase cético, eu sou um cético espiritualizado, eu sou um cético que acredita em energia. Porque não tem como mais dizer que só acredita no que se pode tocar. Não tem como. Os sinais estão o tempo todo para todo mundo. Todo mundo tem mediunidade, é o que eu acredito. Cada um vem com uma missão com relação à sua mediunidade. Algumas pessoas em outras vidas trabalharam mais com consciência, essa espiritualidade, essa mediunidade, para estar hoje, talvez, aqui com uma missão mais potente, né? Mais profunda, para ajudar ainda mais as pessoas. Mas todo mundo, eu acredito, que tem abertura para crescer, se elevar e ser um trabalhador da luz, independente de como a gente chame. Então, eu acho que compartilhar com a mídia o além, compartilhar o que a gente acredita, porque a gente sente, independentemente do que possam vir a falar, julgar, apontar o dedo, enfim, a discordar, você está falando a sua verdade. Não existe uma verdade absoluta.
a gente tem uma verdade dentro da gente que ela vai se transformar, né? Eu vejo um vídeo meu dando entrevista há 1 ano atrás, assim, 10 anos atrás, então, meu Deus, eu não me reconheço. Há 2 anos atrás eu vejo um vídeo meu antigo nas redes sociais, eu já não me reconheço. Eu já penso, nossa, eu falaria diferente, eu agiria diferente, eu mexeria a mão diferente. Então a gente está o tempo todo se transformando e isso é a evolução do invisível dentro da gente, que somos, né? Então a evolução dessa nossa luz. Então, que a gente possa cada vez mais estar reunidos assim para falar sobre o invisível, para falar sobre o além, compartilhando as nossas experiências, compartilhando oportunidades da gente desenvolver a nossa mediunidade, o nosso sentir, né? Porque muita gente está precisando. Né? Eu que lido também muito com as redes sociais, com pessoas que não me conhecem, mas que de alguma forma se sentem atraídas para entender um pouco mais sobre o que eu acredito, porque eu compartilho, eu vejo como as pessoas estão querendo, muitas, só que não sabem muitas vezes por onde começar, sabe, para onde ir. Então, a gente poder falar sobre o além, essa casa, assim como várias outras casas que existem, que ajudam tantas pessoas, é algo que pode ter um monte de gente discordando, querendo te atacar, mas o positivo que você vai atrair para você é o que faz valer a pena, deixa nosso coração tranquilo, né? Faz a gente ver que a gente realmente está na nossa missão. E a resposta vem rápido, né, gente? Está muito rápido, assim, o retorno. A colheita está muito rápida, a justiça divina está, tipo, perfeita. Então, cada vez mais eu estou aberta a falar sobre isso. Por isso que eu estou muito grata de estar aqui. E sabe que, Pedro, que eu acho importante, e foi tão importante você ser honesto, né? Falar, tá faltando conflito, né? Tá faltando curva e tal. Porque eu acho que um dos grandes desafios, pelo menos para mim, nos filmes que foram baseados nos meus livros e tudo, era falar muito com quem não acredita, sabe? Então, tem essas interações que você conta, né? Tudo isso é acima de qualquer suspeita. A outra coisa é que, isso que você falou, a energia é um fato, assim. Eu fico brincando hoje, eu falo que todo cético é devoto de São Tomé. Então, assim, né, o cético é um devoto. Ele é um radical, né, o cético. Né? Eu falo como um ex-cético, muito cético. Né? Então, é claro que a gente não pode achar que a energia, todas essas visões tão claras para você. Porque para o Pedro, por exemplo, se eu chego e falar, tem que respeitar o mistério, o Pedro pode chegar e falar assim, não é mistério. Para mim, isso os canais estão abertos, os limites estão, né? Eu conheço muita gente assim. Que as pessoas, né, quando eu falo que duvido, morrem de riem. Então não é possível. Você acha o que você acha, né? Mas é essa coisa que a gente tem de... Será? Vai. Alô? Só tá baixinho. Na verdade, não tem retorno pra gente. Então, às vezes parece baixo, mas eles estão ouvindo. Então, eu assisti um documentário do Chico Xavier há um tempo atrás, chamado Data Limite. Não sei se vocês já viram, ele está disponível no YouTube. É um documentário muito interessante que fala sobre uma previsão dele, que ele dizia que depois de 50 anos que o homem tivesse pisado na Lua, a gente ia viver um período da Terra onde a gente precisaria estar mais em harmonia com as nossas diferenças de crença, de vida, de escolhas de viver de uma maneira geral. E eu assisti, estava muito perto. Eu parei para fazer as coisas, eu falei, meu Deus, a data limite está chegando, galera. E a gente estava muito distante disso. Eu acho que a conta acaba em 2018 e a partir disso a gente já vê que teve uma mudança muito grande na humanidade, né? Ele falava sobre a gente vivenciar mais guerras se a gente não aprendesse a viver em harmonia. Falava sobre até aparições extraterrestres, porque ele tinha muito essa comunicação também, né, com seres de outros mundos. E
também a gente está muito mais aberto a falar sobre isso hoje em dia, está muito mais... ele dizia que esses seres iam ficar preocupados com a maneira como a gente estava tratando a Terra. E a gente vê evidências de guerras mundiais, e enfim. Ele falava, a gente tem, eu acho que, armazenamento nuclear para acabar com a Terra 80 vezes, se a gente quiser. Então é muito urgente que a gente fale sobre essa mudança de comportamento no geral, né? É íntimo, a espiritualidade ela é muito bonita no lugar do autoconhecimento também, do nosso momento íntimo com a nossa família, mas tem uma urgência social e política também, né? Porque quando a gente fala da nossa liberdade para a gente estar aqui agora discutindo sobre isso, isso é política também. Então essas coisas elas vão se atravessando, o espiritual, a política, a arte. E depois que eu vi esse documentário, eu fiquei muito preocupada e muito assustada. Era no início da minha carreira e ele sempre ecoa assim, na minha mente. Logo depois veio a pandemia também, então eu falei, eita, ele falava sobre a gente presenciar cada vez mais doenças novas numa velocidade muito rápida. A gente está vivendo tudo que ele falou, tá? Não estou querendo esperar ninguém, não. Mas eu acho que ainda tem muito trabalho para ser feito. Então, quando eu tenho em mim um poder de comunicar uma das possíveis curativos para a Terra, eu acho que eu devo fazer isso, não só por mim, mas também pelos meus irmãos. Há um tempo atrás, a nossa casa passou por uma perseguição de intolerância religiosa, e eu lembro que a gente teve uma gira que a gente teve que não bater palma e não cantar, e a gente sabe que o canto, a expressão artística e sonora da nossa fé é muito importante para a gente falar sobre a nossa fé, sobre ancestralidade, sobre conexão. Então aquilo me machucou profundamente. E como não falar sobre isso, né? Como fingir que isso não está acontecendo? O que eu descobri, começando a usar minha voz para falar sobre liberdade religiosa, é que você vai perder trabalho. Você vai perder. De repente vão dizer, ai, tem muita selfie no seu perfil. Eu vou, selfie não. Ah, tem o de Pombagira. Ah, tem o escritor Exu não é o diabo. São essas coisas que de repente a pessoa fala, vamos escolher por outro caminho. Mas tenha confiança, ele te perguntou sobre a sua expectativa para quando o livro for lançado, é a confiança de que o canal tá ali. Eles que estão te guiando, eles que estão pedindo, inclusive, para que você use, no meu caso, né, também use a minha voz para falar sobre isso. Eu preciso confiar que eles vão, da mesma maneira que eles abrem os meus caminhos, eles vão fechar as portas que eu não tenho que entrar. Então, eu fiquei muito tranquila quanto a isso. Eu recebia semanalmente mensagens de pessoas falando só Jesus salva, encontre o caminho para a salvação, vá domingo na minha igreja, que não sei o que. Eu falava, gente, mas eu aceitei Jesus, já tá tudo bem. Mas isso acontece na minha vida, mas eu vou sentindo também, isso eu fui aprendendo com o tempo, sendo comunicadora, que as mudanças que a gente sente que são radicais e muito urgentes, a gente às vezes precisa, que a gente quer gritar e falar com a mesma violência, rebater a violência com violência, né? Isso vai afastando a gente. A intolerância religiosa ainda é uma coisa que mexe comigo no pessoal, assim, de uma maneira que não aflora o melhor de mim, mas na hora que eu sento para me comunicar e querer falar com as pessoas, eu escolho o caminho de comunicar amor, de comunicar a evolução, a caridade, a tranquilidade, a união entre as pessoas, a leveza, porque é isso que eu recebo quando eu chego lá. Toda pessoa que eu levo para conhecer a nossa casa sempre vem com medo. Mas essa gira da esquerda, como é que vai ser? Como é que eu vou ser recebida? Vão fazer o quê? Como é que vão falar? E saem sempre lá com um sentimento de amor absoluto, de acolhimento. Então, é essa maneira que eu sou tratada, é dessa maneira que eu vou falar sobre a minha fé. E aí, quem se afastar depois de ouvir um discurso falando sobre amor, fé, acolhimento, evolução, pode ir. Que não volte, vá com Deus. Então, essa tranquilidade de... Eu posso não estar certa em todas as minhas colocações, ainda é muito mistério, mas na intenção e no que eu defendo também, eu acho que também me ajuda muito, ter muita certeza da história da minha religião. Como eu falei, é política, a gente precisa saber disso. Então, toda vez que eu me debruço na pesquisa histórica dela, me dá muita tranquilidade de eu estou do lado certo. Não exatamente na fé, mas no sentido de contar histórias e mudar vidas através de acolhimento, escuta e amor, que foi o que a gente falou aqui até hoje. É nesse caminho que eu acredito para a salvação do mundo. Tem uma coisa que você falou que eu acho assim,
infelizmente, talvez, quando a gente vai falar de espiritualidade, da nossa religião, da nossa crença, não que eu sinta isso pessoalmente, mas pelo que eu vejo nas redes, assim, a intolerância religiosa muitas vezes é maior de pessoas religiosas. É incrível, assim, e o Pai de Santo está aqui, ele tem uma frase que eu acho que resume isso muito bem, assim. Quando o ego fala, a fé se cala. E é exatamente isso. A pessoa que arrota a religião dela para diminuir a sua, tem alguma coisa muito errada nisso. Então a gente não está falando mais de fé, a gente está falando de ego. Se você ouvir alguém falando que a sua casa é pior ou melhor do que a outra, tem alguma coisa errada. O princípio básico humano é que somos todos iguais. Não existe ninguém que é melhor do que o outro. Existem vários caminhos. Entende? Então, assim, a pessoa ela é rica financeiramente, ela é pobre de espírito. A pessoa tem um espírito lindo, mas ela é pobre de dinheiro. E tá tudo bem. Entende? Eu acho que é isso que a espiritualidade traz pra gente, a maneira que a gente enfrenta a vida de um jeito muito genuíno. E é isso, assim, eu não tenho que ser melhor que você. Entende? Minha religião não tem que se sobrepor à sua para que eu me sinta especial, porque quando você quer se sentir especial com isso, é o ego. O Chico, eu vi uma cena no centro dele, que era uma senhora muito animada, muito falante, e do lado dela um marido muito tímido, todo assim, encolhido. E aí ela começou a falar alto, a gente ouvia no centro. Ela disse, esse homem é maravilhoso, ele é tudo de bom, ele é bom pai, ele é bom filho, ele é bom avô, ele é bom patrão, ele é bom funcionário, mas ele tem um defeito grave, falou pro Chico. Aí o Chico, qual? Ele não é espírita. Aí o Chico falou, mas se ele é isso tudo, não mexe não, tá ótimo assim. Não precisa ser espírita. Ele que é verdadeiro espírito. Faça o bem, né? Já tá de bom tamanho, né? E aí eu quero trazer para o Márcio, que é uma coisa muito agora falando do além em relação à série, assim, como é a visão pro produtor, como é o mercado, os players que a gente conhece. E olha que incrível, né? A gente há pouco tempo, o Márcio que está fazendo essa frente, pleiteando a série dentro do mercado, e assim, a gente está conversando com alguns players, então está acontecendo isso. E aí ele falou de um player, que eu não vou falar o nome, que não precisa, mas um player que falou assim, teve a rodada de negócio, foi legal, e eu falei, cara, foi muito bom, mas é que a história não é evangélica. O player está procurando uma história evangélica. Eu achei isso, assim, em algum lugar dentro de mim, eu falei, putz, podia ser aqui o além, mas tudo bem, mas cara, que bom. Porque tem uma coisa que a gente faz, quando a gente faz a Bíblia do projeto, a gente vai estudar mercado. Né? A gente fez uma pesquisa, existe uma pesquisa de mercado que fala que o espiritismo, não dogmático, mas o espiritismo como uma vertente intelectual, porque o espiritismo em si não é uma religião, é uma doutrina, né? Kardec fez uma doutrina. Então, quando a gente está falando do espiritismo, mais de 50% dos brasileiros apoiam o espiritismo. As pessoas gostam disso, as pessoas têm um negócio ali que gosta de saber do além. Então, como é que é isso? Eu acho que tem algumas formas, né, de você ver isso. Acho que tem uma forma como essa situação, né, que a gente viveu aqui. Às vezes a pessoa simplesmente vai lá e olha o número e tira uma conclusão rasa, né, e aí, em cima disso vai atrás de alguma coisa. Mas mesmo essa pessoa, né, olhando esse número, ela está olhando só uma parte do número, né? Então, se você for olhar assim de uma forma completamente cética, né, e simplesmente como números, você tem um monte de casos de sucesso, né, baseado, né, tá aí, ou seja, tudo que acontece nas novelas, ou seja, tudo isso, a demanda, toda vez que, né, foi bem feito, você teve uma resposta de público absolutamente fantástica, assim. Então, eu realmente acho, né, olhando friamente como produtor, tem um excelente mercado, né? Tem um mercado muito, muito bom.
Agora, tem uma outra coisa, né, que eu acho que é muito importante, né, e também pegando muito da parte das falas aqui, que é a obra, uma obra audiovisual, a arte como um todo, né, mas a obra audiovisual, como é algo que junta tudo, né, junta música, junta imagem, junta literatura, tem um poder muito grande de pregar para os não convertidos, né? Então, isso que o Marcel falou de... Eu gosto de citar, né, um exemplo para mim de filme, por exemplo, contra o racismo, né, que é o Corra, né, que você vai consumir um filme de suspense e você recebe um baita filme de suspense. Só que você sai de lá mudado sobre racismo. Então, a arte, ela tem esse poder, né? Tem esse poder de tocar em questões que são muito sérias, coisas às vezes muito violentas, né? Tudo isso que a gente está falando, né? Esse absurdo de você às vezes não poder professar a sua religião, a sua fé, porque você está sendo atacado por isso, assim, são coisas assim, né? Abjeta, uma coisa horrível que infelizmente a gente vive ainda no Brasil, e que a arte tem esse poder, né? E aí pensando, né, a minha parte, né, como ser humano, produtor, ser humano, se é algo que a gente possa fazer, né, para ajudar isso, ou seja, além de você ter um excelente produto, além de você ter um excelente potencial de mercado na mão, você também poder tocar as pessoas de uma outra forma, assim, para mim é exatamente isso que a gente procura, né? Há 7, 8 anos atrás, a gente fez, né, o primeiro reality show, né, na América Latina que tinha uma apresentadora drag queen. Então, há 8 anos atrás, você fala, pô, mas botar uma drag queen, né, para fazer uma apresentação, ser uma host de um programa, né, de televisão, assim, era um negócio, enfim, e deu super certo, é o nosso, né, um produto super deu certo, a gente exportou, vendeu o formato para 2 países para fora, tal, então, e fez um papel muito importante na vida dessa comunidade, né? Ou seja, de vez em quando a gente encontra ainda as pessoas que falam, nossa, assim, foi super importante isso ter acontecido e tal. Então, a gente como produtor, né, que tem essa possibilidade de você colocar, fazer, levantar e fazer chegar no público esse tipo de história, assim, é algo muito poderoso, né? E acho que talvez eu não tivesse essa consciência há 13 anos atrás, quando eu comecei no audiovisual, mas hoje eu tenho isso muito claro. Mas como que você tem, assim, essa percepção do player? Não, Que a gente teve essa visão de quem faz, mas o player como quem bota a grana para fazer isso? O player são pessoas que mudam o tempo todo. Né? Então, assim, você conversa com uma pessoa hoje, essa pessoa depois não está mais, e eu sempre procuro fazer aquele exercício de você se colocar, né, vestir o sapato do outro, né, se sentar. Então, essas pessoas, elas estão, antes de tudo, querendo fazer um bom trabalho, preocupadas com seus empregos, porque elas têm um monte de indicadores lá que elas são medidas, e muitas vezes elas têm mais ou menos aversões a risco, e isso muda com o tempo. Então, assim, a questão é você, né, a gente que está o tempo inteiro tentando prospectar no mercado, é você tentando entender o momento de cada player, as pessoas de cada player. Então, o fato, né, de a gente receber um não agora não é um não daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. E a gente, normalmente, na vida do produtor, é receber muito mais não do que sim, mas é receber os sims que precisa, né, os sims que vão acontecer. Então, eu realmente não tenho esse medo, assim, de falar, putz, é um produto espírita, eu acho que isso... Eu, sinceramente, eu acho que é pelo contrário. Eu acho que a gente vai encontrar o player que está exatamente buscando esse tipo de mercado. Vai vestir essa camisa. Vai vestir, assim, não tem dúvida disso. Acho que o pessoal podia perguntar, né? Por favor, por favor. Alguém tem pergunta, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa? Temos algo? Que envergonhados. Que a gente Aposto que falou alguém muito tem. bem, sabe? Falamos de maneira clara, completude. Eu queria ouvir a opinião de Chico Regueira. Pode fazer isso? Perguntar para o jornalista? Pode, claro. Eu acredito muito no poder de cada pessoa, das pessoas. E eu sou um
Tô nessa corda espiriteu, né? E perguntou-me bem um poema do Paulo Leminski que fala assim: eu ontem tive a impressão que Deus quis falar comigo. Quem sou eu para falar com Deus? Ele que cuida de seus problemas, enquanto eu aqui na terra cuido dos meus. E eu acho que uma forma de cuidar dos meus problemas é olhando para o outro. Se Deus é amor, eu acredito que cada um de nós é um instrumento de amor. Devemos ser um instrumento de amor na vida. Você falou que a caridade ela não é dar uma roupa velha. A caridade é viver o dia a dia. Então eu não me preocupo muito com a espiritualidade do outro. Eu estou muito preocupado com como aquele outro vai viver para o outro o dia a dia, no dia a dia, como ele vai ser solidário, como os pequenos gestos, um bom dia, dar um lugar num ônibus, num trem, no metrô, sabe, você respeitar a pessoa que trabalha com você ou para você, ou que você não conhece, fazer o bem sem olhar para quem, viver para o bem, para a verdade, para o amor. Eu acho que é uma forma muito efetiva de contribuir. E eu tento viver dessa forma. Frequento meu lugar de espiritualidade, tento ir toda semana, não consigo, mas... Conhece a mesa em questão? Conheço a mesa em questão, mas acredito muito no dia a dia. Acredito nas ações efetivas. Eu vou te uma coisa que eu senti agora, e eu preciso te dizer, porque eu não sei se eles te disseram isso, mas é exatamente isso que você está falando. Para quem não conhece, Chico está no RJTV, faz um trabalho incrível. E mediunidade é o seu poder de mexer na energia do próximo. Você faz um quadro que você bota as pessoas em foco no meio da rua, sentado junto com você para conversar. Você muda a vida das pessoas quando você mostra para elas que elas são importantes. Isso é uma das maiores mediunidades que existe. Não precisa estar dentro de uma casa espírita com jaleco para você fazer o bem para o outro. Quando você faz uma pessoa acreditar que ela é capaz, que ela é bonita, que ela tem algo interessante para falar, você é um incrível médium. O nome disso entrevista, para mim. Obrigado. Eu ainda acho que é entrevista. Eu só falei. É isso. É conversa boa, não é entrevista só, né? E muitas pessoas eu só falei se não tivesse ali com você. Mas existe uma coisa muito bonita nisso. Existe uma coisa que, se a gente está aqui hoje, quem está ouvindo, quem está falando, isso é mediunidade. Quando Kardec fala que todos somos médios, porque temos o possível poder de mudar a energia para o outro, tanto para a luz, mas também quanto para a sombra, todos somos médios. Então, quando você escreve, quando você fala, quando você posta, quando você atua, quando você canta, esse é o poder. É o poder de nós, humanos, carne, de fazer a diferença na nossa evolução e na evolução de quem está do nosso lado. Entende? É isso. E é tão simples. Acho que é isso. Tá bom? Tá bom. Eu quero agradecer demais a presença de todos vocês, pessoas muito especiais para mim. A todo mundo que veio pelo livro, que veio pela conversa, que veio para me dar um abraço. Antes de terminar isso aqui, eu quero usar a energia de vocês e usar aquelas câmeras que estão ali para falar para um dos meus melhores amigos que está no CTI, deitado, lutando pela vida. Queria estar trabalhando aqui hoje com a gente. Ele estava na nossa equipe, ele sofreu um acidente. E hoje ele está lutando pela vida dele. A gente está lutando pela vida dele, porque o poder da oração é incrível. E eu peço que a gente, Júlio, todos aqui possam emanar energia de luz para ele, para que aconteça o melhor para a alma dele. Então eu quero que ele sinta, olhando esse vídeo, quando ele se recuperar e ele acordar do coma, que todo mundo aqui
tá emanando energia para ele. E eu peço uma salva de palmas para a gente vibrar muito amor e saúde nele. Muito obrigado, boa noite. Muito axé pra gente. Amém. Say